Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Depois de muito tempo voltando a gravar, e no vídeo de hoje vamos falar como foi a nossa imigração para Portugal. Tudo começou com planejamento, né? Então, ouvia. Pode falar. Eu tô olhando pra você. Acho bom botar preto e branco nessas horas. Tudo começou com a gente vendo a situação que estava, o país, o nosso estado, onde a gente morava, realmente estava ficando séria em relação à criminalidade. Então, 2020, 2021, a gente decidiu que a gente queria migrar. Então, como havia a dificuldade do inglês, por não sabermos falar inglês, a gente realmente, o primeiro foi Portugal, um país que a gente cogitou, planejou e fez com que desse certo, né? Estamos aqui. E estamos aqui. Vou botar preto e branco de novo. Desde 2020 para 2021 que a gente começou esse planejamento, a gente sempre adiava, nunca decidimos uma data, nunca passou pela nossa cabeça realmente, vamos decidir, vamos fazer de tudo para acontecer. A gente tinha um projeto, mas nunca fez realmente de tudo para fazer acontecer. Durante esses anos que se passaram desde o início do projeto, Deus falou com a gente, né? Sentimos aquela voz interior falar pra gente: vamos fazer isso em um ano, temos um ano. Isso aconteceu em 2023. Sentimos essa voz interior, falamos que é Deus. Deus nos orientou de uma forma magnífica, que abraçamos. Nós temos um ano para sair do país e realizar o nosso projeto. E a gente correu atrás, estudou cada vez mais e começou o planejamento financeiro realmente a fundo para fazer o nosso projeto acontecer. Nesse sentimento que a gente teve, a gente sempre estava adiando, então para firmar realmente decidimos uma data, né, para poder, olha, a gente vai tal dia. Até é engraçado que a gente decidiu dia 10 de fevereiro, só que só deu certo dia 11 por conta de valores, enfim, mas dia 11 de fevereiro de 2024, no caso era 10, mas ficou 11, era a data que a gente iria viajar para Portugal. Quando decidimos o dia, a princípio dia 10, começamos a sempre estar pesquisando passagens, forma de comprar e tudo mais. Fizemos a compra pelo site da TAP, a compra direta, saindo de Fortaleza para Porto, no caso passaria por Lisboa. Nós fizemos a compra pelo site, mas não estava conseguindo finalizar a compra no cartão. Fomos direto ao aeroporto, na loja da TAP, que só abria por volta de 19 horas, 19h30. Fomos nesse horário falar com o atendente para realizar o pagamento. Mas o banco a qual nós temos conta e estava o dinheiro para pagar, não passou. Não estava dando certo realizar a compra das passagens. Acabou que nós não compramos a passagem pela TAP. Deu esse problema na compra das passagens. E aí, como ele falou, a gente teve um problema no pagamento. Naquela, a gente estava conversando com o atendente, tinha uma pessoa do lado, ouviu tudo, enfim. Mas naquele momento a gente pegou e sentou numa cadeira que tinha lá ao lado. Ficamos tentando mandar e-mail para o banco, para liberar, né? Para assistente virtual, para liberar o pagamento, porque o dinheiro tinha na conta, então não fazia sentido algum eles não liberarem um pagamento que era um dinheiro nosso e era algo injusto pra gente. Naquele meio termo, essa pessoa que ouviu toda a nossa conversa com a atendente da TAP chegou, viu que a gente estava tentando efetuar o pagamento, tentando de alguma forma transferir o dinheiro de um banco para o outro, mas mesmo assim não daria certo. Ela pegou e me abordou e falou: olha, meu nome é Cris, eu sou agente de viagens, trabalho com uma pessoa fulana de tal, que trabalha vendendo viagens, inclusive vou para Portugal em janeiro, ela iria em janeiro, e veio, graças a Deus, tá tudo bem.
E a gente consegue para vocês facilitar ou até mesmo um desconto, algo assim. No primeiro momento a gente ficou meio apreensivo, mas Desconfiado de ser golpe. desconfiado de ser golpe, até porque não é um valor pequeno, né? Passagem de dois adultos, uma criança, ida e volta, a gente comprou a volta, mas a gente estava realmente sendo guiado por Deus. Eu gostei muito da pessoa da Cris, foi algo assim que eu sempre falo, eu gostei muito dela. E eu falei, amor, vamos comprar. Arriscar, a gente já está arriscando a todo momento, a gente já está abrindo mão de toda a nossa vida aqui lá para ir na época, né? Vamos arriscar. Mesmo com esse medo de comprar as passagens, com essa apreensão, no fim compramos, resolvemos realmente comprar. O preço foi agradável a nós, não foi tão disparado assim de economia, mas economizamos sim. Só que essa economia teve lá as suas complicações no futuro. Desde a compra das passagens, que compramos junto também, seguro viagem e a nossa hospedagem, dos primeiros dias, nós ficamos tranquilos, compramos tudo, ficamos tranquilos e demos continuidade aos nossos estudos, para o nosso projeto e trabalho para conseguir mais dinheiro possível para a nossa vida. E nisso chegou o tão esperado dia, o dia da viagem. Desde então estávamos trabalhando, conseguindo dinheiro, fazendo nosso projeto, vendendo as coisas que tínhamos em casa para conseguir mais dinheiro. Chegou o dia da viagem, mas um dia antes nós tínhamos sido orientados que entrássemos em contato com a empresa, a agência que nos vendeu as passagens, que eu vou falar o nome e indico que não comprem com essa empresa, que vocês vão ter raiva, vocês vão se estressar, que é a Radical Viagens. É uma empresa assim que tornou a nossa viagem extremamente cansativa, estressante ao extremo. Compramos com eles, não colocamos a culpa na agente de viagem Cris, porque não é culpa dela, ela só trabalha para essa pessoa, vendeu, mas infelizmente teve esses problemas com a agência, não com a agente, foi com a agência. Um dia anterior tínhamos que falar com a pessoa da agência para que ela fizesse o nosso check-in online e nos mandasse a passagem, e aí iríamos no dia seguinte conseguir embarcar. Mas no dia 10, quando eu comecei a mandar mensagem, desde 8 horas da manhã, comecei a mandar mensagem pedindo o nosso check-in, pedindo as passagens, não obtive respostas. Fui ter respostas por volta de 9 horas da noite, com uma pessoa informando que as passagens tinham sido canceladas em cima da hora, que o nosso percurso mudou. E essa mudança de percurso foi o que pesou pra gente. Por quê? A nossa compra foi uma compra direta, de Fortaleza, saindo de Fortaleza, passando por Lisboa, que seria onde seria a nossa imigração, e de Lisboa indo para Porto, que ficaria mais perto da cidade que a gente escolheu. Teve essa mudança de percurso em cima da hora. A nossa viagem seria por volta de 11h30 da noite, passou para ser 1h da tarde. Mudou tudo. Não conseguimos almoçar, tivemos que almoçar no aeroporto, não conseguimos vender todas as coisas. Umas coisas foram para casa de familiares nossos para que eles conseguissem vender depois. Saímos às pressas para conseguir embarcar cedo, porque teríamos que embarcar mais cedo do que estava previsto. E a mudança de percurso foi: saímos de Fortaleza, fomos para Guarulhos, de Guarulhos para Madrid, que foi onde aconteceu a nossa imigração, de Madrid para Porto. Além da longa viagem, porque saímos 1h da tarde, chegamos em Guarulhos por volta de 4h30, 5h da tarde. Só fomos embarcar para Madrid por volta de 11 horas da noite. E teve uma coisa que assim me chateou muito, que na hora lá de comprar as passagens, eu nasci em 95, meu esposo em 94 e nossa filha em 2020. Ele simplesmente botou que os três haviam nascido em 71. Eu fiquei na poltrona da frente, o meu esposo na poltrona do meio,
e a nossa filha lá atrás. Estavam os três separados, viagens, tá bom, uma viagem de 3 horas, se tivesse pelo menos um de nós dois com a nossa filha de 3 anos, ok, dava até pra aturar, mas ele botou totalmente a gente separado uns dos outros. Nesse check-in online que ele fez, ele não colocou as datas de nascimento corretas e a gente, em todos os voos, desde saindo de Fortaleza, indo para Guarulhos, de Guarulhos para Madrid e de Madrid para Porto, todas as nossas poltronas estavam separadas, estavam uma distante da outra, sendo que quando se viaja com criança, pelo menos um dos pais tem que ir sentado ao lado da criança. Com certeza. E nós todos estávamos separados. Então, saímos ainda mais cedo para no aeroporto resolvermos resolver essa questão de colocar a criança junto com pelo menos um dos pais. E Deus é tão maravilhoso que em todos os voos fomos juntos, fomos os três, um ao lado do outro. Graças a Deus foi resolvido. Ainda teve outra questão no aeroporto, que na compra das passagens foi informado que os três teriam uma mala de 23 quilos e uma mala de mão e uma mochila. Só que na hora de fazer o check-in no aeroporto, de resolver a questão das poltronas que fomos resolver e despachar a mala, a atendente falou que nossa passagem não tinha direito à bagagem despachada. Tivemos que pagar a bagagem despachada e ele nos reembolsar. Graças a Deus nos reembolsou. De forma não imediata, demorou algumas horas, mas reembolsou. Foi mais um problema com a Radical Viagens. E fomos para o aeroporto resolver a questão das poltronas, que estávamos todos separados, e descobrimos mais um problema, a bagagem que não estava constando nas passagens, a bagagem que seria despachada. Isso já para embarcar, então tinha todo esse espaço-tempo que tínhamos que resolver poltronas, teve a bagagem e toda a questão de alimentação, porque íamos viajar à noite, onde já estaríamos alimentados. Tivemos que embarcar antes do almoço, não tivemos como almoçar, fomos comer em Guarulhos, porque chegando lá em Guarulhos por volta de 4h30, 5 horas da tarde, teríamos tempo, teríamos que ficar pelo menos umas 5 horas esperando o novo voo, que sairia por volta de 11 horas, saindo de Guarulhos para Madrid. Tivemos mais um custo de viagem no aeroporto, e a alimentação no aeroporto é cara. Depois de todo esse transtorno, que a gente saiu de casa por volta das 10 horas, viajamos para Guarulhos, de Fortaleza para Guarulhos, de Guarulhos para Madrid, né? Que a gente saiu de Guarulhos 11h30, então foi esse tempo de 6 horas até mais ou menos 11h30, meia-noite, em Guarulhos, para viajar para Madrid. Chegando em Madrid, a gente chegou lá por volta das 13 horas de lá, né? No Brasil, 10 horas da manhã. Eram 10 horas da manhã no Brasil. De Madrid para Porto, lá teve a imigração. Falando agora realmente da nossa imigração. A nossa imigração foi em Madrid, porque foi o primeiro país da Europa a qual entramos. Nossa imigração foi lá. E por incrível que pareça, a nossa imigração foi assim surpreendente. Nós três chegamos no balcão da imigração. Eu entreguei os 3 passaportes, da minha esposa, da minha filha e o meu. A policial de imigração olhou para o nosso rosto, olhou os passaportes, carimbou e entrou. Não falou nada, não deu bom dia, não perguntou o que é que a gente ia fazer, não pediu nada. A nossa imigração em Madrid foi: olhou para nossa cara, fez cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá, cara crachá. Cara crachá com passaporte e entramos. A nossa imigração foi assim, incrível, foi maravilhosa. Um lado bom de todo esse percurso gigante foi que nossa imigração foi Não assim. houve problema algum a respeito de imigração. Chegamos, entregamos o passaporte, ela conferiu o nosso rosto com a foto do passaporte, carimbou e entramos. Essa foi nossa imigração em Madrid. E de Madrid fomos para Porto, tudo tranquilo, conseguimos regularizar as poltronas, fomos juntos. De Porto, finalmente fomos para a cidade que a gente escolheu. Na verdade, a cidade nos escolheu. Nas pesquisas, nos apaixonamos por Viseu, né?
escolhemos Viseu para começar a nova jornada da nossa vida como imigrante aqui em Portugal. Escolhemos Viseu. Saindo de Porto, pegamos um metro, depois pegamos um autocarro e chegamos até a cidade de Viseu. E de Viseu pegamos um Uber e fomos para o hotel. E no hotel... O Uber brasileiro, Bruno, o nome dele, tá? Não me esqueço. Primeiro Uber que a gente pegou aqui foi um brasileiro. E chegando no hotel, um novo problema da Radical Viagens. O hotel a qual ela tinha feito nosso check-in só recebia o pagamento lá, em espécie. Não em espécie específico, mas só recebia o pagamento lá. Na hora. A reserva... Você efetuava o pagamento na hora. A reserva tinha sido feita pelo Booking, mas não importava, a reserva era só para reservar o hotel. O pagamento não era no site do Booking, o pagamento era lá no hotel. E aí o planejamento que nós tínhamos feito financeiro já foi afetado porque tínhamos que pagar o hotel para se hospedar. Estávamos cansados por mais de 20 horas de viagem, de espera no aeroporto. Estávamos cansados, 3 exaustos, com fome e com muito sono, cansado. Eu resolvi pagar para minha família descansar, para nossa família descansar. E depois entrar em contato com a agência de viagem, a Radical Viagens, para resolver. E no período de hospedagem que ficaríamos no hotel, foram 9 dias que tínhamos reservado no hotel. De todo esse período, eu só fui receber o reembolso, pedindo todo dia para me reembolsar, porque eu precisava do dinheiro. Eu só fui ser reembolsado no último dia de hospedagem. Foi aí que eu recebi o reembolso da hospedagem, porque a pessoa responsável lá pela Radical Viagens não devolvia, não fazia o reembolso, ficava inventando desculpa, não, eu não tenho dinheiro, que amanhã eu vejo e que depois eu vejo, fala comigo hora tal, fala comigo no dia tal, e só foi me devolver, só foi me reembolsar realmente esse dinheiro da hospedagem, que já tinha sido pago lá no início, quando a gente comprou passagem, seguro viagem e hospedagem. Ele só foi me reembolsar o valor no último dia de hospedagem. Ou seja, se realmente a gente fosse no intuito de turistar, a gente não teria esse valor. E eu vou falar agora 450 euros. Ou seja, é o valor de um arrendamento. É o valor que, se a gente fosse turistar, com certeza mexeria em todo o nossa programação, né? Mas aí Deus é tão bom que pelo menos no último dia ele nos devolveu, né, o dinheiro. Bom, como a gente viajou no dia 11, chegamos no finalzinho do dia 12, mais ou menos, e aí fomos descansar, e no dia 13 foi feriado de carnaval, tinha coisas fechadas, então resolvemos ficar mais realmente descansando. E posterior a isso, a Cris, a agente de viagens, que nos vendeu as passagens, seguro viagem e tudo mais, veio conversar com a gente, saber como a gente estava, como foi a viagem, como é que estava sendo a experiência e tal. E novamente Deus tocou no nosso coração para conversarmos com ela e falar que viemos para morar, viemos buscar uma vida digna, um pouco mais de qualidade e de segurança, que é realmente o que o nosso projeto nos proporciona desde o início. A ideia é essa: morar num local com segurança, proporcionar, ter uma vida digna para nossa família. E aí falamos com ela e ela resolveu nos ajudar. Deus tocou no coração dela e ela abraçou a nossa causa e nos indicou uma pessoa maravilhosa. Foram 2 anjos em nossa vida aqui no início da nossa jornada. Foi a Cris, a agente de viagens, e a Rose, da voarmais.com, que ela tem a empresa dela, nos auxiliou grandiosamente. Ela conseguiu relocation pra gente, auxiliou no NIF, nos deu todo um suporte. Ela nos levou a um local chamado Apoio a Imigrante, pois chegamos aqui no finalzinho do inverno, mas estava bem frio. Então lá conseguimos casacos pra gente, casacos para nossa filha. A Rose
foi assim uma pessoa Incrível. incrível, uma pessoa iluminada, foi um anjo em nossa vida, no nosso início, com preços acessíveis. Eu indico, vou deixar o perfil dela aqui, o Instagram dela. Segue lá, gente. Segue. Podem confiar, eu super indico a voarmais.com/Rose. Vou deixar o perfil dela aqui para vocês verem. E ela nos ajudou, fez todo esse suporte grandioso. Eu sou eternamente grato. Primeiramente a Deus, depois a Cris, desde que falamos com ela, ela abraçou realmente a nossa causa, o nosso projeto, nos abençoou, indicando a Rose, que foi o segundo anjo, que a Rose deu todo esse suporte grandioso. Pode confiar no trabalho dela, que é um trabalho excelente. Vou deixar aqui o link, vou deixar o Instagram dela. E se vocês estiverem já se programando, comprem suas passagens com ela, conversem com ela sobre o seu projeto, que tenho certeza que vocês vão ser muito bem orientados e auxiliados. Com a Rose, a gente tá indicando a Rose porque eu acompanhei o trabalho dela por alguns dias aqui em Portugal já. Eu vi como é que funciona o trabalho dela, né? Ela realmente corre atrás para ver como é que você tá. Eu vi como é que é o suporte que ela dá pro cliente dela, né? Então ela pega realmente na sua mão e lhe ajuda. Com a gente não foi diferente, ela nos ajudou muito. Inclusive a casa onde nós moramos hoje, foi ela que, com o trabalho de relocation, fez, né? E é uma casa incrível, toda estruturada. Logo mais vai ter vídeo no canal. Vai ter vídeo mostrando o nosso apartamento e tudo que a gente encontrou aqui nesse apartamento que a gente arrendou, quanto que a gente paga, tudo isso. Sim. No próximo vídeo a gente vai mostrar nosso apartamento. E chegando aqui já com o NIF, através da Rose, com o trabalho dela, a gente conseguiu tirar o nosso NIS e já tínhamos a casa. O próximo passo era realmente a escola da criança, no caso a escola da nossa filha, né? A gente tinha tudo bem certinho de quais passos dar, porque a gente precisava que ela estivesse estudando para a gente começar com o nosso próximo passo, que era o emprego. Graças a Deus aqui em Portugal a educação infantil ela é muito priorizada e a gente não teve dificuldade alguma a respeito disso. Nós fomos numa escola que tem bem mais próximo aqui de casa, uma escola particular, só que realmente o valor pra gente não ficava agradável por conta do arrendamento e de não estarmos ainda empregados, né? E aí a gente foi na secretaria, levamos os documentos, precisou de uma foto, NIS, NIF e comprovante de endereço. E nossa filha começou a estudar, a gente foi na quinta-feira, na semana seguinte, na segunda-feira, entrar em contato para que ela começaria a estudar no dia seguinte, na terça-feira. E desde então estamos procurando trabalho. Aqui as coisas só abrem a partir das 9, então todos os dias, a partir de 9 horas, nós estamos andando, entregando currículo, estamos dispostos a pegar, a princípio, qualquer coisa como restauração, obra, cuidar de idoso. A gente está disposto a trabalhar para ter uma vida digna, para começar realmente uma nova etapa da nossa vida. Estamos procurando trabalho, estamos correndo atrás e é orar a Deus e agradecer a cada momento dessa jornada a qual estamos vivendo. De acordo com o nosso plano, realmente está sendo seguido tudo. Primeiro era a viagem, depois a casa, os documentos, conseguimos os documentos, a casa, a escola da miúda e agora os nossos empregos, que com certeza, sem dúvida alguma, os próximos vídeos já entram em contato aqui com vocês
atualizando e falando dos nossos eventos. Bom, esse foi o vídeo falando de como foi nossa imigração e mais pra frente a gente vai trazer mais vídeos aqui falando de como está sendo nossa vida, em relação a trabalho, se a gente já está trabalhando, o que a gente está trabalhando, quanto estamos ganhando de ordenado. E é isso aí, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até os próximos vídeos. Curte, comenta e compartilha.